Bom dia, pessoal, como é que estão? Todos bem? Só ajeitar o microfone aqui. Todos bem? Sejam bem-vindos então a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Jacó, capítulo 5, no livro de Mórmon. Primeiro eu gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Também aconselho a ler Jacó capítulo 5. Dessa forma, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras do Senhor, dadas a nós através de seus servos, os profetas. Hoje continua bastante frio aqui na nossa cidade, deve estar em torno de 6, 7 graus aqui. Bom, Jacó, então Jacó 5, né? Jacó capítulo 5 é bem conhecido, uma escritura, né? É onde Jacó fala sobre a alegoria da oliveira, né? Da vinha, das oliveiras boas e das oliveiras bravas, né? Que simbolizam Israel e os gentios, tá? O povo do convênio e o povo que aderiu ao convênio depois, né? Que não nasceu no convênio, tá? Nos versículos 3 e 4, ele fala assim: comparar-te-ei, ó casa de Israel, a uma boa oliveira que um homem cultivou em sua vinha, e ela cresceu, envelheceu e começou a definhar. E aconteceu que o dono da vinha viu que a sua oliveira começava a definhar, e ele disse: podá-la-ei e cavarei ao seu redor, e cuidarei dela, para que talvez brotem novos e tenros ramos, e ela não morra. Tá? Então, mesmo em boas árvores, né, o Senhor faz podas, tá? Ela cresceu, envelheceu e começou a definhar, né? Então, essa árvore que cresceu muito, envelheceu e começou a definhar, ela pode ser a igreja, né? Pode ser a ala, pode ser o ramo, pode ser uma pessoa também, né? Muitos dos pontos que estão aqui nesse capítulo, eles podem se aplicar a uma pessoa, né? Como o Senhor poda a pessoa, né? Quando ela começa a ficar muito assim, a revelia, não sei como é que eu posso dizer, mas o Senhor sempre dá atenção, né? À oliveira, tá? Então depois dessa poda, né, no 6, aconteceu que passados muitos dias começaram a brotar ramos pequenos, novos e tenros, tá? Mas eis que sua copa começou a morrer e assim por diante, né? Então o Senhor foi cuidando conforme o crescimento dessa oliveira, ele foi cuidando, foi cavando ao redor, adubando, né? Essa é a maneira do Senhor trabalhar, né? Com a igreja, com os grupos, né? Com a área, com as estacas, com as alas, os ramos, né? Com as famílias, com os indivíduos, né? Podar, cavar ao redor, adubar, dar atenção, né? Conforme o seu crescimento, tá? Então, em cada tempo tem uma ação, né? No versículo 17, esse capítulo, né, ele tem 77 versículos, ele é bastante longo, então é óbvio que eu selecionei aqui nem 10%, né, do conteúdo, né? Então eu vou só fazer breves ponderações, tá? Não é uma análise, não é análise do capítulo, tá? São breves ponderações.
No 17 ele fala o seguinte: e aconteceu que o senhor da vinha olhou e viu a árvore na qual haviam sido enxertados os ramos da oliveira brava, e ela havia brotado e começara a dar frutos, e ele viu que eram bons e seus frutos eram semelhantes aos frutos naturais. Tá? Então, aqui está falando basicamente da oportunidade que o Senhor deu, né, de enxertar, né, ele abriu, né, essa possibilidade de outras pessoas se batizarem, né, e fazerem os mesmos convênios, né, participarem da mesma oliveira. Tá? Nós estamos falando do batismo, né, quando uma pessoa é enxertada, né, daí ela começa, é a mesma coisa do batismo, né? E ela havia brotado e começara a dar frutos e viu que eram bons, né? Então, dependendo do ramo, né? O ramo decide, né, assim proceder, ele vai produzir, vai crescer e vai produzir bons frutos, né? E isso vai ser bom para ele, para esse ramo, e vai ser bom para a oliveira e para a vinha de forma geral. Tá? Porque a vinha original, né, nós vimos ali, ela havia crescido muito e havia começado a definhar, né? Então, daí no 21 e no 22 diz o seguinte: aconteceu que o servo disse a seu amo: como vieste plantar aqui esta árvore ou este ramo da árvore, pois eis que este era o pedaço mais improdutivo de toda a terra de tua vinha. E o senhor da vinha disse-lhe: não me des conselhos, eu sabia que era um pedaço de terra improdutivo. Por isso disse-te que tratei da árvore todo este tempo, e vês que produziu muitos frutos. Então, quando uma árvore, né, uma oliveira é plantada em uma terra improdutiva, tá? Então, aos olhos do mundo, aos olhos de quem está de fora, ali é uma terra improdutiva, né? Eu imagino uma terra improdutiva numa lavoura, né? Talvez uma terra que tenha muita pedra, não, né? Naturalmente não cresça muitas coisas, né? Ali é uma terra que é visto, né? É claro que é uma terra que não é muito produtiva, né? O senhor da vinha foi lá e plantou uma árvore lá, né? E o servo questionou ele, e ele disse: mas eu sabia que era uma terra improdutiva, por isso que eu plantei lá e eu tratei da árvore o tempo todo, eu cuidei dela o tempo todo, né? E vês que produziu muitos frutos. Então isso pode servir tanto para a igreja quanto para os indivíduos, né? Uma pessoa que aos olhos do mundo é improdutiva, né? Quando ela recebe, né, uma atenção, ela pode produzir, né? Na maneira do Senhor, da forma do Senhor, no tempo certo, né? No versículo 66, portanto, tirareis os maus à medida que os bons forem crescendo, para que a raiz e a copa tenham a mesma força, até que os bons sobrepujem os maus e os maus sejam cortados e lançados no fogo, para que não obstruam o terreno de minha vinha, e assim varrerei os maus de minha vinha. Tá? Então, ramos maus, né? Pessoas, ramos que decidiram que iriam produzir frutos maus, né? Receberam força, né? Receberam atenção, receberam fortalecimento da oliveira original, né? Mas decidiram que não iriam mudar, né? E produziram frutos maus. E aqui o Senhor da vinha estava dizendo, né, para cortados e lançados no fogo, para que não sobrepujem os bons, né, para que não se desenvolvam mais do que os bons.
no 73, e a vinha voltou a produzir o fruto natural, e os ramos naturais começaram a crescer e a desenvolver-se muito, e os ramos bravos começaram a ser arrancados e lançados fora, e conservaram igualdade de força entre a raiz e a copa das árvores. Tá? Então foi preservado o convênio original, né? E os maus começaram a ser arrancados e lançados fora. E daí no 75, né, bem mais para o fim do capítulo, e benditos sois vós, pois por ter sido diligentes ao trabalhar comigo na minha vinha, e por ter desguardado os meus mandamentos, e tornado a trazer-me o fruto natural, de modo que não está mais corrompida a minha vinha, e o mal foi lançado fora, eis que vos regozijareis comigo por causa do fruto de minha vinha. E quando chegar o tempo em que os frutos maus tornarem a aparecer em minha vinha, então farei reunir os bons e os maus. E os bons guardarei para mim, e os maus lançarei no seu próprio lugar. E então virá o tempo e o fim, e farei com que minha vinha seja queimada com fogo. Então, os frutos maus serão queimados com fogo, e os frutos bons serão guardados para o próprio e devido tempo. Para a estação, né, quando for a estação do plantio de novo, né, daí eles serão conservados, serão plantados e produzirão novamente, tá? O versículo 73, o versículo 75, mais precisamente, ele chamou, acho que de todos eles, foi o versículo que mais me chamou a atenção. Tá? O Senhor está falando sobre aqueles que trabalham na vinha, né? com o Senhor na vinha, né? E são diligentes, guardam os mandamentos, né? E trazendo o fruto natural, né, que é o fruto do convênio natural original, de modo que não está mais corrompida a minha vinha. Tá? Ele está falando do povo de Israel, está falando do povo do convênio, né? E não está mais corrompida a minha vinha. E o mal foi lançado fora. Tá? Então, no versículo 73 também, e os ramos bravos começaram a ser arrancados e lançados fora, e conservaram a igualdade de força entre a raiz e a copa das árvores. Tá? Então, na nossa vida pessoal, né, também, quando nós trabalhamos com o Senhor, né, guardando os mandamentos e sempre procurando trazer o fruto para o Senhor, o fruto dos convênios para o Senhor. Né? Então, muitas vezes nós precisamos fazer podas em nossa vida, né? Arrancar os ramos bravos, né? Aqueles que insistem em produzir frutos maus, né? Para que sejam lançados fora. Né? Por que isso acontece? Porque eles vão crescer e vão sobrepujar os frutos bons, né? E sobrepujar quer dizer os ramos bons, né? Os ramos maus vão crescer mais que os bons, né? Acho que ficou entendido essa parte aí. Tá? E no fim, a oliveira vai ser conhecida como uma oliveira má que produz frutos maus. Então eu preciso arrancar os frutos, os ramos maus da minha vida, né? O Senhor precisa arrancar os frutos maus da igreja, né? Para que ela produza frutos bons, para que ela seja conhecida como uma oliveira, uma vinha que produza frutos bons para o Senhor, porque o Senhor vai retornar e vai cortar os ramos maus, e os frutos e os ramos maus irão para o fogo, né? E os frutos bons que serão conservados.
Os bons guardarei para mim e os maus lançarei no seu próprio lugar. Então virá o tempo e o fim e farei com que minha vinha seja queimada com fogo. Tá? Então vai chegar o tempo para a igreja, para a terra, vai chegar o tempo para nós em que o Senhor vai retornar e vai fazer essa limpeza geral. Tá? Então nós precisamos ter essa coragem no momento certo da nossa vida. Tá? Então aqui Jacó lhe dá a dica do que a gente tem que fazer: trabalhar com o Senhor, trabalhar comigo na minha vinha, guardar os mandamentos e tornar a trazer o fruto natural. É isso que nós precisamos fazer. Tá? Então faz parte de guardar os mandamentos, trabalhar com o Senhor, né? Faz parte cortar os ramos maus da nossa vida. Tá? Que nós possamos pensar, tá? Que essas coisas elas se aplicam tanto para a igreja de forma geral, né? Que é o povo do convênio, né? Quanto para a nossa vida particular. Tá? Certo? Então, essas breves ponderações eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, quais dessas coisas que eu posso aplicar em minha vida no dia de hoje? Né? Confiar no Senhor, talvez, né? Procurar sempre os conselhos do Senhor, né? Confiar que muitas vezes o Senhor ele usa terrenos inférteis para produzir, né? Que ele usando os seus servos, dando atenção, né? Para aquelas plantas, né? Elas podem produzir, né? E que os ramos, mesmo que sejam enxertados na oliveira boa, né? Se eles decidirem dar frutos maus, eles vão continuar dando frutos maus e devem ser arrancados e jogados no seu devido lugar. Isso tanto para a igreja quanto para a nossa vida. Talvez eu tenha que fazer podas em minha vida, né? Talvez o dia de hoje possa ser um bom dia para refletir isso, né? Quais ramos bravos que eu devo arrancar e jogar fora, né? Será que não é doloroso para a oliveira, né? Arrancar esses ramos? Mas é preciso fazer, tá? Então que nós possamos pensar, então por isso que eu sempre aconselho, né, a cada um ler as Escrituras, porque na leitura individual cada pessoa vai ter as suas revelações pessoais para a sua vida, tá certo? Aconselho cada um a ler, ponderar, orar e agir conforme a resposta que vai obter nessa oração, certo? Desejo um bom dia, um dia abençoado para cada um, iluminado com a luz de Cristo, certo? Nos encontramos amanhã, 5:45. Vamos aproveitar o dia, um dia frio hoje aqui, mas muito bom para aproveitar hoje, certo? Um grande abraço, bom dia.